Olá, meu nome é Vânia Baeta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e clique em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Passar então para a segunda pergunta, Adriana. A LGPD, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, é aplicada ao condomínio, Adriana? O que você diz isso para gente? Então, gente, olhem só. Lá no artigo 4º, já vem alguma coisa falando o seguinte, que a lei ela vai ser aplicada, né, para as empresas que têm esse objetivo mercantil, né? E o condomínio? Ele não tem esse objetivo. O que nós entendemos? O condomínio, ele recebe valores mensais, ele recebe. Mas esse valor que ele recebe mensalmente, ele provém de onde? De um rateio de despesas ordinárias e extraordinárias, ok? Esse valor, se ele é um rateio, significa que o síndico, juntamente com a administradora ou juntamente com a contabilidade, fez a previsão orçamentária e eles sabem mais ou menos que mensalmente o condomínio vai gastar X. Então, esse X, ele é dividido entre todas as unidades, ou por fração ideal, ou por unidade. Logo, se ele é dividido, e nós já sabemos que é um valor que se gasta, por exemplo, com luz, energia elétrica, água, funcionários, terceirizadas, produtos de limpeza e por elevador e por aí vai, se nós já sabemos que esse valor tem este fim, não é para obter lucro, certo? Só que, mesmo que o condomínio ele não tenha uma finalidade de obtenção de lucros, que ele não tenha uma finalidade mercantil, o condomínio ele é feito de pessoas. Ele é feito de pessoas naturais. Ah, Adriana, mas o imóvel está no nome de uma pessoa jurídica. Mas quem reside no imóvel de uma pessoa jurídica é uma pessoa física. Logo, gente, desculpem aqui, gente. Quem reside é uma pessoa física. Se é uma pessoa física, automaticamente o condomínio ele vai ter um cadastro dos moradores. E aí vocês lembram que antes eu falei assim, ó, que no momento da coleta precisa estar muito clara qual é a finalidade, qual é a necessidade daquela coleta? Pois é. Então, no momento do cadastro, o síndico ou a administradora precisam deixar muito claro, ou melhor, eles precisam ter muito claro qual é a finalidade dessa coleta. Ah, o condomínio, ele não tem administradora, vamos pensar assim, tá? Uhum. O condomínio, ele não tem administradora, o condomínio tem funcionário que é ele mesmo quem banca, o condomínio é pequeno, vamos supor, tá? E quem faz tudo é o síndico, juntamente com o conselho fiscal, tá? Então, a coleta desses dados, ela é para quê? Qual é a finalidade? Ah, é para que a portaria identifique os moradores. Então, precisamos de dados que identifiquem os moradores. Ah, esses dados, eles são para a emissão de boletos, para o pagamento dessas taxas condominiais. Então, o que nós precisamos? Precisamos aí do nome completo, do CPF, né? O endereço nós já temos, porque é o do imóvel, da unidade, né? Gente, nesse caso, nós precisamos de algum dado sensível? De nenhum, né? Então, nós precisamos pensar que o condomínio, nesse caso aí, ele é mais restrito na coleta de dados, mas ele tem sim responsabilidade por esses dados pessoais. Por quê?
Porque ele está pegando dados, ele está pegando o nome completo, ele está pegando o CPF, ele tem o endereço das pessoas que residem naquele local. Então, o condomínio, ele é sim responsável. Nós sabemos, gente, que infelizmente nós vivemos num mundo em que a maldade está solta, né? Fraude é o que mais rola por aí. Então, assim, ó, nós damos lá numa determinada loja, numa determinada empresa, um CPF para comprar, sei lá, um sofá, e amanhã ou depois a gente recebe um telefonema de uma decoradora, né? Então, assim, ó, o condomínio, por quê? Porque vazou, um passou para o outro, então teve aí um vazamento declarado entre as empresas, né, dos nossos dados pessoais. Então, o condomínio, por ser feito de pessoas, por precisar dos dados pessoais dessas pessoas que residem, até para conhecer os próprios moradores, ele precisa, sim, se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí vamos partir para um condomínio maior, gente. Vamos pensar naquele condomínio, então, que tem uma administradora, que tem uma portaria remota, que tem assessoria jurídica, que tem assessoria contábil, que tem assessoria de tudo que é coisa. E para quem o condomínio encaminha esses dados, com quem o condomínio compartilha esses dados. No momento em que houve o compartilhamento, se por um acaso, gente, se por um acaso, lá naquele escritório de contabilidade que faz a emissão dos boletos das taxas condominiais, eles não se adequarem à LGPD, eles não fizerem o tratamento devido e o condomínio não se garantiu fazendo o seu tratamento, o condomínio vai ser responsabilizado tanto quanto o escritório de contabilidade. Então, vai haver ali o que a lei prevê como uma responsabilidade solidária. Tanto um quanto o outro vai pagar. Então, a responsabilidade do condomínio, ela é muito grande. Ele deve, sim, se adequar, sem sombra de dúvida. Tá? Por quê? Ele precisa ter a responsabilidade na coleta, no momento da coleta desses dados, e ele precisa também ter a responsabilidade no momento do armazenamento, no momento do compartilhamento, no momento de saber quando inicia e quando acaba esse tratamento. O condomínio, ele é detentor do maior bem que existe hoje no mundo, gente, que são os dados pessoais. E os dados pessoais são considerados, inclusive por muitos, como o bem mais valioso, tá? Então, assim, ó, ele precisa, sem sombra de dúvida, fazer esse tratamento. E olha só, um detalhe. Se por um acaso, gente, tem os síndicos que estiverem me ouvindo, tá? Se por um acaso houver um vazamento desses dados pessoais lá na administradora e houver uma ação judicial desse condômino que se sentiu prejudicado e o condomínio tiver de arcar com esse prejuízo, os condôminos inteiros podem ajuizar uma ação em regresso, cobrando de quem? Do síndico, que não fez o papel dele previsto lá no 1348 do Código Civil, tá? Então, assim, ó, a competência do síndico é gerir o negócio, né? O condomínio é um negócio. Então, o síndico, ele é contratado, tanto o síndico orgânico quanto o síndico profissional, para gerir esse negócio. Se por um acaso o condomínio foi condenado porque o síndico não agiu quando deveria ter agido, eles podem sim
os moradores, os condôminos podem cobrar isso em regresso. Então, assim, ó, cada vez afunila mais, gente, tá? Começa a responsabilidade gigantesca pelo condomínio. O condomínio tem um bem enorme, que são os dados pessoais dos condôminos, do condôminos e moradores, né? Porque nem sempre é só dos moradores, nem sempre é só dos condôminos, muitas vezes também é só de moradores, né? Depende do tipo de cadastro, depende como o condomínio fizer. Então, o condomínio tem ali um bem maravilhoso, só que esse bem, lá na nossa Constituição Federal, diz que ele deve ser protegido. Então, gente, se nós pensarmos assim, ó, o condomínio, ele tem o dever de se adequar. Eu vou dar um exemplo para vocês de um julgado recente com relação a um vazamento que teve, um compartilhamento sem consentimento de um negócio imobiliário. Os desembargadores, eles entenderam que não era uma questão de LGPD, não é uma questão que a Lei Geral de Proteção de Dados está impondo, mas é uma questão já prevista, é um direito já previsto lá na nossa Constituição Federal. O direito, né, da proteção da dignidade humana, da privacidade. Então, nós precisamos pensar isso, né? Se um julgador, por exemplo, eu estou pensando em nível judicial, tá? Se um juiz for julgar e ele entender que houve aí uma falta de tratamento, ele vai, inclusive, se valer do que está previsto na Constituição Federal. Um detalhe muito interessante, que na verdade não é detalhe, gente, é uma questão muito interessante. E onde fica a sanção administrativa aí? Como que vai ser essa sanção administrativa? Né? Porque eu falei para vocês de uma questão judicial. Mesmo antes de entrarem em vigor as sanções administrativas, já estavam aí circulando pelo judiciário processos requerendo danos morais. Podia? Com toda certeza. Porque a esfera administrativa é uma, a esfera judicial é outra, são coisas diferentes. E como fica na esfera administrativa, então? A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela, como eu falei antes, ela é responsável pela regulamentação e pela fiscalização. Então, a lei existe e agora a ANPD está regulamentando, certo? Ela está determinando como que serão aí as regras para quê? Para a aplicação dessa sanção. Mas olha, gente, a ANPD ela não pode chegar multando. Se houver, por exemplo, síndico, o senhor sabia que se por um acaso eu, condômina, me sentir prejudicada pelo compartilhamento de um dado que não deveria, que houve, do qual houve o vazamento, não é simplesmente o compartilhamento, tá? Mas houve o vazamento de um dado. E eu me senti prejudicada, eu recorro ao condomínio e eu digo, olha aqui, ó, os meus dados vazaram lá na empresa tal. Se o condomínio não fizer absolutamente nada, eu, como moradora, como condômina, posso peticionar diretamente para a ANPD e informar o que aconteceu. A ANPD vai chamar o DPO, e aí que é o operador. Nós ainda não sabemos se o condomínio se vai ser obrigatório ou não, né? Que ele tenha, mas eu indico que tenha, gente. Porque essa pessoa, ela vai fazer a ponte entre a ANPD, o condomínio e o titular de dados. Então, a ANPD vai chamar essa pessoa responsável aqui,
e vai dizer o seguinte: olha só, houve um vazamento de dados. Resolva lá no condomínio. Essa pessoa vai lá e vai tentar a resolução. Vai ver o que fazer, vai fazer o tratamento, como deve ser feito, né? Vai questionar, vai orientar o condomínio, certo? Se por um acaso o condomínio se mantiver inerte, aí sim, gente, aí vai ter sanção. Aí não vai ser simplesmente uma advertência, aí pode ter sanção. Nós ainda não sabemos como serão essas sanções, mas com toda certeza terá. Então, vocês estão percebendo a importância de o condomínio, ele garantir um bom tratamento para esses dados pessoais? Uma dica, gente, importante, tá? Falei antes no controlador, que o condomínio será o controlador. Os dados serão dele, ele é que vai definir como que deve ser esse tratamento. Muito bem. No momento em que o controlador estiver organizando esse tratamento, ele deve ter tudo registrado. Lá na normatização para as pequenas empresas, eles dizem o seguinte: que dispensa esse relatório. Mas uma dica: não dispensem esse relatório, porque eu acabei de falar que a sanção administrativa é uma coisa, a sanção judicial ela é outra. E se eu não tiver, condomínio, não tiver provas de que fiz o tratamento, eu vou ser punido na esfera judicial. Mas se o condomínio tiver provas de que fez o devido tratamento e que quem errou foi a terceirizada que ele contratou, com quem ele compartilhou, pronto, resolvido o problema. É ela quem vai pagar, não vai ter responsabilidade solidária. Então, gente, a minha resposta para a pergunta da Vânia é: sim, o condomínio deve se adequar à LGPD. Por todas as justificativas, né? E muito convincente, por sinal, não é isso, Adriana? Realmente. Que bom! Muito, muito legal. Os exemplos que você teceu também, você discorreu profundamente. Espero, né? Esperamos que os síndicos entendam também dessa forma, busquem maiores conhecimentos, se ainda permanecer com alguma dúvida, mas eu também sou dessa corrente. Também aconselho os síndicos, a quem eu também presto assessoramento, a se adequarem sim à LGPD, porque condomínio está coletando dados pessoais o tempo todo, né? Seja em câmeras, seja ingresso de pessoas, seja mudança de proprietário ou inquilinos, ou entrada de visitantes, ou garagem, né? Então, realmente é um risco muito grande. Eu também entendo dessa mesma forma. Adriana, você queria falar mais um pouquinho? Eu quero complementar. E pensando no seguinte, né, gente? Antes eu falei que o condomínio, ele é pessoa jurídica, mas ele não tem essa questão mercantil, né? Mas ele tem um CNPJ e está tramitando, gente, no Congresso um projeto de lei para, sim, considerar, dar ao condomínio essa natureza de pessoa jurídica. Hoje, ele é um ente despersonalizado, mas daqui a pouco, gente, ele não vai mais ser um ente despersonalizado. Ele vai, sim, estar lá no rol do Código Civil das pessoas jurídicas. Então, pensando também nessa justificativa, né? Uma justificativa legal, o condomínio deve se adequar. E também não só essa tua colocação, como também já é reconhecido pelo Supremo, pelos tribunais,
pela própria doutrina, que exatamente o condomínio ele é sui generis, né? Ele é despersonificado, como a gente chama, né? Uma palavra sui generis é latinizado entre nós advogados. É comum falarmos isso, até um vício de linguagem da nossa parte, mas a gente traduz aqui para o público, ou seja, ele é, como você mesmo colocou, rateio de despesa, mas ele tem toda a característica, né, de comercialização, não com um fim lucrativo, né, mas ele compra, né, ele não vende, né, mas ele paga funcionário, ele recolhe os tributos dos funcionários, recolhe tributos em relação aos prestadores de serviços, então, ou seja, né, paga, né, as contas, água, luz do condomínio, então tributos, então, ou seja, ele trabalha financeiramente, não tem aquele condão de empresa de lucro, mas tem toda a argamassa, subentendimento que o tribunal já aplica. Por isso também que, independente dessa legislação que você bem apontou, que agora é muito recente, o tribunal já entende sim que o condomínio é um ente despersonalizado, esse sui generis que eu comentei, e por isso também a LGPD ela deve ser aplicada, né, deve ser adequada e aplicada aos condomínios.